Oi, você curte leituras coletivas? Meu nome é Maísa e junto com a Juliana criamos o grupo Fantasticai, um grupo de leituras coletivas abertas voltado para a fantasia. Estamos aí no nosso 3º ano, eu acho isso incrível. A gente criou o grupo assim meio despretensiosamente e temos feito leituras incríveis. Então vamos entrar aí no nosso 3º ano e o foco sempre são mesmo as leituras de fantasia. Bom, no 1º ano, a escolha dos livros foi basicamente minha e da Juliana, mas já a partir do 2º ano a gente começou a buscar as escolhas, a indicação de livros dentro do grupo. Nós temos um grupo dentro do WhatsApp e dentro desse grupo principal são criados subgrupos para cada um dos livros. Nós estabelecemos metas diárias, mais ou menos 30 páginas para cada dia, e conversamos basicamente todos os dias sobre as metas daquele dia. Por que a gente fez dessa forma? A maioria dos grupos de leitura que a gente conhece, eles têm até uma sugestão de cronograma, mas só um debate ao final, geralmente online ou alguma live. E o que eu já percebi da minha experiência é que isso não estava funcionando para mim. Às vezes eu acabava perdendo o ritmo da leitura, não tinha nada que me fizesse ler aquele livro todo dia um pouquinho. Às vezes eu chegava no dia do debate e simplesmente não tinha feito a leitura do livro. Então, por conta disso, eu e a Juliana decidimos pôr metas diárias, porque assim a gente vai ler todo dia. E como geralmente nos finais de semana a gente tem pausas, as pessoas que têm dificuldade ou perderam um ou outro dia têm uma facilidade para colocar isso em dia e seguir na semana seguinte lendo com a gente. Então foi essa metodologia que a gente entendeu que funcionava para as duas e hoje temos um grupo aí com mais de 300 pessoas e que está funcionando super bem. Escolhemos as leituras principais para o ano de 2025. Claro que a gente vai acabar inserindo outras histórias por conta de lançamentos ou encerramentos de série, mas escolhemos um grosso de leituras que faremos em 2025 e é isso que eu quero compartilhar com vocês hoje. Então, se você gosta de leitura coletiva ou está buscando uma motivação para ler histórias de fantasia, vem conhecer o Fantasticai, porque estamos sempre falando de fantasia por lá. Inclusive vim com a minha camisa, um presente da Ju com um dragão aqui, porque adoramos histórias com dragões. Bom, então a ideia é mostrar para vocês quais são as leituras que escolhemos para 2025. Claro que muitas delas são séries, então a ideia sempre é fazer a leitura das séries ao longo do ano. Um dos grupos que tem sido mais assim ativo e que está contínuo é o grupo voltado para as leituras do Brandon Sanderson. Então fizemos a leitura de Trash, Mago Frugal, Caminho dos Reis, Palavras de Radiância, estamos finalizando o Warbreaker e na sequência a gente já vai pegar a Sacramentadora. É um grupo que está dando super certo, tem pessoas extremamente envolvidas com as histórias do Brandon. Então, se você tem interesse em conhecer a Cosmere, dá uma olhada lá, a gente vai começar a leitura de Sacramentadora por volta do dia 20 de janeiro. Então, essa leitura ainda vai começar. E assim, a nossa ideia é realmente ler todos os livros do Brandon. A editora Trama já deixou no ar que está vindo com a trilogia de Mistborn, da Primeira Era. São livros que eu li, completamente encantada por eles, mas eu vou fazer releitura e com certeza a gente vai fazer a leitura coletiva dele lá. Além disso, tem promessa de estar chegando aí Yumi, que é o 3º livro dos projetos secretos do Brandon, que são livros que vêm caprichados, em capa dura, com muitas ilustrações. Imagino que aconteça a mesma coisa com Yumi. E também teremos o 4º livro da série, Os Relatos da Guerra das Tempestades, provavelmente aí para o 2º semestre. Ou seja, teremos muito Brandon Sanderson para ler este ano, compartilhar nosso encantamento pelas histórias dele. São calhamaços, então eu acho que estar junto de outras pessoas que também leem é um grande incentivo e faz o livro fluir com muito mais tranquilidade, a gente não fica tão temeroso em relação ao tamanho da história. Vamos fazer a leitura de uma série que é um encanto aí por quem gosta de fantasia, quem gosta da Sarah J. Maas. Eu acho que é a melhor série dela de fantasia, pelo menos é a história mais organizada, que é Trono de Vidro.
Então começamos a fazer a leitura de A Lâmina da Assassina no dia 6 de janeiro. Ou seja, se você nunca fez a leitura da série Trono de Vidro, vem fazer essa leitura com a gente. Começamos dia 6, A Lâmina da Assassina vai até o final de janeiro. E aí a gente vai pegando na sequência. Os livros vão aumentando ao longo do tempo, então não necessariamente a gente vai finalizar dentro de um mês. Pode ser que leve um mês e uma semana, mas a ideia é ir lendo todos os livros na sequência. Então vem aí o grande convite para fazer a leitura de Trono de Vidro, começando no dia 6 de janeiro. E a gente vai terminar esse ano com certeza, porque é uma série aclamada. Outra que eu também já fiz a leitura, quero fazer a releitura, voltar a me encantar por esse mundo da Sarah J. Maas. Também fizemos a escolha lá no Fantasticai de fazer a leitura de Assistente do Vilão, uma história que eu também já li, mas vou voltar para esse mundo porque eu preciso ler Aprendiz do Vilão. Outra leitura que começou no dia 6 de janeiro, então, se não me engano, ele também termina no final de janeiro. Fevereiro a gente já deve pegar Aprendiz do Vilão. Se você ainda não leu essa história, quer se encantar, é uma história de fantasia divertida, ela é completamente despretensiosa. Então eu vejo algumas pessoas que não curtiram porque foram muito pela fantasia. Ela é uma história simples, mas é divertida, em alguns momentos um pouco longa, mas ela é bastante divertida sim, e eu quero ver o que é que a nossa protagonista vai aprontar em Aprendiz do Vilão. Outra fantasia incrível, já li os 2 livros também, mas foi uma escolha de leitura, vou passar por essa releitura, que é Império do Vampiro e Império dos Malditos. 2 calhamaços do Jay Kristoff. Aparentemente nós teremos uma trilogia, mas essa informação ainda não está muito clara, pelo menos onde eu pesquisei. Então nós começamos a leitura de Império do Vampiro no dia 2 de janeiro, ainda dá tempo de entrar no grupo, e na sequência a gente vai ler Império dos Malditos. Império dos Malditos foi a melhor fantasia que eu li em 2024. Eu nunca coloco o Brandon Sanderson aí, porque ele é meu autor favorito mesmo. As histórias dele vão ser sempre as mais incríveis, mas Império dos Malditos me surpreendeu muito. Também outra história que eu sei que não é todo mundo que é encantado por ela, mas ele traz vampiros raiz, aqueles vampiros assim terríveis, sanguinários, que querem matar todo mundo. E nós temos aí uma certa rebelião tentando salvar os seres humanos dos vampiros e de uma noite eterna que se abateu sobre a Terra. Além disso, o final de Império dos Vampiros tem uma grande reviravolta e o final de Império dos Malditos tem a reviravolta. Não é à toa que ele foi a melhor fantasia que eu li no ano passado. Também faremos a leitura de Viúva de Ferro, um livro que foi um grande lançamento, veio com muito hype. É uma história que eu li, adorei aquela história. Ele tem uma reviravolta que é uma das melhores que eu vi. Ela é uma personagem muito endurecida, que tá vivendo uma situação muito ruim, que perde a irmã de uma forma muito brutal, porque as mulheres nesse mundo elas servem apenas para fornecer energia para homens que pilotam grandes naves, que são uma coisa assim bem maluca de conceber, e a única intenção dessa protagonista é entrar num caminho ali de vingança. Ela acaba atropelando uma série de coisas, mas vai encontrar pessoas muito interessantes, e o final eu achei assim incrível. Então faremos a leitura de Viúva de Ferro, lembrando que talvez já emendemos com o segundo livro que está prometido para ser lançado esse ano. Não sei se a Intrínseca vai fazer lançamento simultâneo, se vai esperar um pouco, mas Viúva de Ferro vai ser lido sim lá no Fantasticai. Outra série que foi muito solicitada pelos integrantes do grupo são as Crônicas de Nárnia. Então faremos a leitura de todos os livros da série. Se não me engano, a gente colocou a ordem que é a ordem cronológica, não a ordem de lançamento. A gente conhece muito Leão, a Feiticeira e Guarda-Roupa, né? É o primeiro livro que fez bastante sucesso, mas temos histórias anteriores, então a gente vai fazer em ordem cronológica e um livro por mês. Eu fiz a leitura de As Crônicas de Nárnia naquele volume único, antigo. A HarperCollins fez um novo lançamento aí com os volumes separados, em capa dura, super caprichado. E se não me engano, ela já anunciou que vai trazer um volume único novamente, também super caprichado. Mas qualquer que seja a sua escolha, a leitura vai ser feita, se não me engano, no segundo semestre. Vou deixar sempre aqui a referência para vocês não se perderem como eu estou perdida. Mas, se não me engano, é o segundo semestre. E os fãs de As Crônicas de Nárnia, ou se você assistiu o filme e ficou encantado e quer conhecer a história por trás daquele filme,
vem fazer essa leitura com a gente, lembrando sempre que os grupos são todos abertos. Se não me engano, essa é a única série que vai ser lida esse ano que eu ainda não li, que é o ciclo A Herança. Não li Eragon. Então a ideia é fazer a leitura dos 5 livros, porque depois do lançamento dos 4 livros principais, nós tivemos o lançamento de Murtagh. Então eu quero fazer a leitura sim desses livros, todo mundo é completamente encantado. De novo, tô aqui com o meu dragão, como é que eu não faço a leitura desse clássico de dragões? Bom, outra trilogia que eu adoro, fiz a leitura dela, fiquei felicíssima quando as pessoas escolheram a trilogia da Rebelde do Deserto. Se não me engano, foi a primeira finalização de série que eu fiquei assim, com aquele quentinho no coração 3 vezes mais, porque a autora descreve alguns acontecimentos depois do final. Sabe aquela coisa, a gente termina no final e a gente quer saber um pouquinho, ter um gostinho do que aconteceu depois daquilo? Então a trilogia Rebelde do Deserto faz isso. É um livro que dá um tom assim no começo e ele vai mudando, encorpando ao longo das histórias. Ele vai trazendo muito de uma mitologia do deserto que é muito, muito interessante de acompanhar. Foi a primeira vez que eu li histórias com jeans, por exemplo. Então faremos a leitura da trilogia, de toda a trilogia, esse ano ainda. E por último, o único livro único de fantasia que foi escolhido para ler esse ano é A Vida Invisível, de Ed La Rue. Outra história que eu já li, que eu adoro, uma história que traz uma protagonista que vai passar aí por uma série de eventos ao longo do tempo, porque ela acaba fazendo um grande pedido para se livrar de um casamento arranjado. Ela mora numa vilazinha na França e ela vai ter esse desejo atendido e com isso ela acaba carregando também uma maldição. Ela vai viver muito, mas ninguém nunca vai se lembrar dela. Então, assim que a pessoa está conversando com ela, vira as costas, essa pessoa já esqueceu da existência da Ed. E ela vai ter que carregar isso até que ela encontra uma pessoa que não vai se esquecer dela. Uma história linda da Victoria Schwab, uma autora que eu sou completamente fã e que vai ser lido também lá no Fantasticai. Vem fazer essa leitura com a gente se você ainda não leu. Se você quer reler, vem reler com a gente, vai ser muito bacana. Bom, teoricamente está vindo uma edição especial. Quem sabe a gente não consiga fazer a leitura já nessa edição especial. A Galera Record tinha prometido pro ano passado, para esse ano não falou nada não. É um livro que fez muito sucesso, merecia sim uma edição de colecionador. Bom, foram essas as escolhas principais do grupo que nós fizemos no ano passado. Lembrando que algumas coisas já estão aí em vista. Por exemplo, a gente quer encerrar a trilogia de Castelo em Seus Ossos, a gente quer encerrar a duologia do Rei Pastor, tem alguns outros livros que já estão aí na nossa mira e que, claro, vão acabar sendo incorporados às leituras coletivas. Espero que você tenha curtido, espero que você acabe entrando em alguma dessas leituras coletivas e bora conversar. Você já fez alguma leitura com a gente lá? O que você achou? Qual foi sua impressão? Curtiu os comentários? A dinâmica de estar conversando ali todo dia? E se você tem intenção de entrar em qualquer um desses grupos? Bora conversar um pouquinho. E o último recado, sempre deixo os links de compras para todos esses livros aqui na caixa de descrição. Usando o meu link eu recebo uma comissão e não interfere em nada no valor final para você. Muito obrigada se assistiu até agora, te desejo ótimas leituras e te vejo em alguma leitura coletiva. Até mais!